Vamos ler. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu. E chegada a tarde, tornaram-lhe muitos, ou seja, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e o curou todos do que estava enfermo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Amém. Somente que aí você pode sentar, você tem assento, sente, irmãos, glória a Jesus. Amada igreja do Senhor, observe que a palavra de Deus, ela está falando sobre uma cura de um dos discípulos de Jesus, ou seja, a sogra de Pedro. Amém? Amém. Um dos entes da família de Pedro estava enfermo. Amém? A sogra, né, irmão? Aleluia. Automaticamente Pedro era um homem casado, né? Mas, irmãos, ele era casado, mas só vivia fazendo a obra de Deus. A mulher ficava em casa e ia fazer a obra de Deus com Jesus, né, irmão? Tinha tempo que eles não iam na casa deles, né? Fazendo a obra do Senhor. E quantos maridos hoje não querem, né, irmão, deixar a mulher, ou vice-versa, as mulheres, as esposas não querem deixar o marido, não querem nem mais para a igreja, né, meu irmão? Imagina fazer a obra de Deus. Mas Pedro, um homem casado, ele pega, aleluia, convida Jesus para entrar na sua casa. E a sogra de Pedro estava doente, né, irmão? Deu a entender que morava lá na casa dele a mulher, os filhos e a sogra também, né, irmão? Ela estava com muita febre. Amém? E a Bíblia diz que Jesus tocou nela e logo a febre deixou ela. A sogra ficou curada, né, irmão? Amém? Tem esposo que quer que até que a sogra morra, né? Que é hora contrária para a sogra morrer. Mas Pedro era diferente, irmãos. Pedro, ele tinha o amor de Deus no seu coração. Ele convidou Jesus para entrar na sua casa. E Jesus entrou e curou dentro da sua casa a sua sogra. Amém? A Bíblia diz, irmãos, depois que a mulher ficou curada, ela passou a servir Pedro, como também Jesus e os discípulos que estavam com ele. Mas, irmãos, quando chegou a tarde, a Bíblia diz que trouxeram muitos endemoniados. E com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus, o Senhor expulsou os demônios. Irmãos, quantas pessoas hoje estão demoniadas dentro das casas, dentro dos lares, com depressão, querendo se suicidar? Amém? Mas ali, Jesus expulsou aqueles demônios que causavam, irmãos, as enfermidades nos povos. Quantas pessoas estão enfermas, vão para a UPA, vão para o pronto-socorro, vão para os médicos, mas o médico não consegue fazer nada por eles, porque muitas vezes a enfermidade é espiritual, e coisa espiritual, irmãos, só o poder de Deus. E ali aquelas pessoas eram curadas.
Ele liberta dos espíritos imundos. A Bíblia diz que Jesus curou todos aqueles que estavam presentes naquela tarde. Para quê, irmãos? Para se cumprir a palavra que fora dita pelo profeta Isaías, que o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou elas as nossas doenças. Amém? E Jesus continua fazendo isso, amados. Através de quem? Daquele homem, daquela mulher que santifica a sua vida. Daquele homem, daquela mulher que passa a servir o Senhor verdadeiramente. Amém? O Senhor faz isso. Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua salvando. Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir nos seus dias. Amém? E Jesus, amados, Ele tem o poder de restaurar, de curar, de transformar a vida de um homem, de uma mulher. Amém? E é por isso que eu e você devemos acreditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amados, muitas das vezes, muitos estão morrendo, irmãos. Às vezes de infarto, de derrame, às vezes oprimido pela obra da bruxaria, da feitiçaria. Amém? Mas por que, amados? Porque muitos acham que já é o tempo de Deus nas suas vidas. E na verdade, irmãos, muitos estão indo embora por falta de conhecimento. Em vez de clamar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que liberta, estão indo antes do tempo, irmãos, porque não estão servindo ao Senhor, não estão servindo a Deus como manda a palavra. Estão indo embora, irmão. Às vezes sentado numa mesa, tem um infarto pronto. Às vezes tomando um café, bebendo uma água, vai embora. Porque muitas das vezes a obra da bruxaria que fizeram para aquela pessoa, aleluia, conseguiu tirar a vida daquela pessoa. Mas porque elas não querem crer que Jesus é o Salvador. Elas não querem crer que Jesus veio a este mundo salvar o que se havia perdido. Amém? Muitos não querem, irmãos, esse Jesus que nós pregamos nesta manhã. Muitos não querem esse Jesus que nós anunciamos ao quatro cantos da terra, através da internet, do YouTube, através de um púlpito de uma igreja. Muitos não querem aceitar esse Jesus. Às vezes tem dinheiro, tem condições financeiras, mas não tem o dono da cura, que se chama Jesus Cristo. Amados, Jesus está aí para curar, para libertar, para salvar. Assim como Ele fez com a sogra de Pedro. Ele curou a sogra de Pedro de uma febre, de uma infecção que estava no seu corpo. Amém? E Deus também quer fazer isso na minha e na tua vida e na vida daquele que crê. Amém? As palmas são para Jesus e que Deus te abençoe abundantemente.